Jornal da Cidade. Destaques dessa edição. Ansiedade. Ela aparece na forma de noites mal dormidas, dores de cabeça, palpitações, pensamentos que não vão embora. Com a pandemia, a ansiedade está na vida de 4 em cada 10 brasileiros, segundo um estudo realizado pela empresa de pesquisa Ipsos. Para falar sobre a ansiedade em tempos de pandemia, o Jornal da Cidade conversa agora por telefone com o psicólogo Eliton Rossi. Ele que é formado em psicologia pela Unify e está se especializando em terapia cognitiva pelo CTC Veda em Ribeirão Preto. Eliton, seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia, Eliton. Eliton, pelo pouco que eu sei, há vários tipos de ansiedade, não é mesmo? Daria para fazer uma série aqui no Jornal da Cidade. Mas hoje vamos falar sobre ansiedade em tempos de pandemia. E a minha primeira pergunta é, quais são os primeiros sinais da ansiedade? A gente pode, de alguma forma, falar sobre os sinais da ansiedade por uma preocupação constante, quando de alguma forma a gente está em estado de alerta o tempo todo, como se estivéssemos esperando algo ruim acontecer, ou uma notícia negativa, né, chegar até nós. A gente pode também considerar o sono agitado, ou a dificuldade para dormir, dificuldade para respirar, aceleração do coração. Existe uma série de sintomas, né, incapacidade de relaxar, em alguns casos dormência ou formigamento, medo de perder o controle, né, e aí vai mudar de acordo com a intensidade e a gravidade da ansiedade que a pessoa acaba sentindo. E como que a ansiedade afeta o nosso organismo? Então, a ansiedade, na verdade, ela é uma emoção humana presente em todos nós. Nós precisamos dessa emoção. A ansiedade, ela serve para que a gente fique mais atento na resolução de algum conflito ou de algum perigo que, como animais, a gente enfrenta, né, desde a nossa evolução. Sendo assim, o cérebro ativado pela ansiedade, ele é como se ele deixasse o organismo mais preparado para algum ataque ou para a defesa. E aí ele funciona, né, numa velocidade ou de uma forma diferente de quando, por exemplo, nós estamos tranquilos ou quando estamos conversando com alguém numa atividade prazerosa, como todos nós sentimos, né, à medida que estamos mais relaxados. Então, ela vai colocar o organismo num funcionamento diferente, acelerado, tanto para atacar quanto para defender diante de algum tipo de situação ou perigo sentido. Então a gente pode afirmar que todas as ansiedades são associadas ao medo? Ou não? Na verdade, a ansiedade e medo são emoções basicamente primas, né? Mas todas têm a ver com um receio, né? Um medo de que algo que a gente não queira que aconteça ou que de pior pode acontecer que a gente acaba experienciando. Então, eu costumo dizer que a ansiedade seria a gente criar hipóteses de algo ruim possa acontecer, né? E o medo, a gente já está falando nessas hipóteses a gente está sentindo elas mais reais. Então, a gente quer fugir dessa situação já, como se a gente já tivesse certeza que o que de pior vai acontecer, a gente está bem próximo de sentir e de passar por isso. Sim. Wellington, e a alimentação, ela pode ajudar? Existe algum alimento que reduza a ansiedade? Que contribui para reduzir aí a ansiedade? Existem sim alguns alimentos que colocam, por si só, eles são metabolizados e acabam deixando, né, quando caem na corrente sanguínea, eles acabam proporcionando essa aceleração no cérebro, né, na forma de pensar, na forma de avaliar. Mas existe sim até estudos científicos que comprovam que uma readequação alimentar é muito comum as pessoas falarem de café, né? Pessoas que tomam muito café, pessoas que tomam líquidos pretos, por exemplo, refrigerante, alguns alimentos como, por exemplo, o açúcar, né? Eles podem se influenciar
mas nada comparado a nós mesmos avaliarmos, pensarmos, imaginarmos situações que não são reais acontecendo. Sim, aí você citou alguns aspectos que pioram a ansiedade, é isso? Ou eu entendi errado? Não que pioram, né? Na verdade, assim, eles dentro do nosso organismo, eles são metabolizados de forma a... Na verdade, o organismo ele extrai, né, os nutrientes, extrai as substâncias, e pode ser que alguns dos que a gente ingere, eles acabam contribuindo para o organismo funcionar de uma forma diferente, né? E aí, senta aquilo que a gente sente, a disposição, a necessidade de queimar o que é absorvido, contribuir, né, numa proporção, digamos que menor, mas pode contribuir sim para que a gente esteja nesse estado de alerta, né, que não é benéfico para nós. Entendi. E o que ocorre se esse problema não for tratado adequadamente? A medicação é a melhor opção? Pois é, a medicação ela é uma boa opção e, em alguns casos, ela é uma opção necessária, tá? Mas aí a gente estaria falando de situações mais graves, né? Porque uma pessoa ansiosa, a longo prazo, ela vai ter inúmeros prejuízos. Ela vai acabar tendo um embotamento social, né? Ela vai ter mais dificuldade de socializar, de enfrentar as situações do dia a dia. Ela não vai ser uma pessoa que tenha confiança, vai afetar a autoestima. Então, nesses casos, né, quando avaliado, ou de repente por um médico ou por um profissional de psicologia, de repente há necessidade de um medicamento para que ela consiga de alguma forma enfrentar ou de alguma forma, digamos que passar a ser mais funcional no dia a dia, né? Mas ainda a gente tem como melhor opção se conversar sobre o que se pensa, o que se sente, porque aí esse profissional, mesmo sendo da área da medicina, não necessariamente da psicologia, ele vai identificar que pode ser que não seja algo biológico ou um transtorno mais grave, mas que uma conversa, uma ressignificação daquilo que ela pensa sobre ela, sobre o mundo, sobre os outros, pode influenciar integralmente no emocional dela e ela se sentir mais confiante, mais empoderada para enfrentar as dificuldades que ela vivencia. Entendi. Wellington, agora nesse tempo de pandemia, de quarentena, a atividade física, ela ajuda? E quais são as atividades que são recomendadas? Nesse tempo de pandemia, né, a gente falar de atividade física é complicado porque também há limitação, né? Mas para as pessoas que não têm esse hábito ou que na verdade já tinham também o hábito de estar sempre fazendo exercício físico, uma parada total, ela pode ser prejudicial sim. Porque o exercício físico, ele trabalha de forma indireta, né, começo, meio e fim, a gente de alguma forma pensar, achar que não vai conseguir, no final obtermos o resultado, né, além de liberar hormônios. O organismo ele tem sensação de prazer, de conquista. Isso faz bem para nós. E para pessoas que ficam pensando sempre em problemas ou pensando sempre nas mesmas coisas, é uma forma também de se evadir um pouco disso. Então, para quem não tem o hábito de fazer exercício físico, seria interessante começar mesmo em casa, se não tem a possibilidade financeira de ser algo mais personalizado, mas que pegue aulas na internet ou que sei lá, comece a subir as escadas mais vezes, né, pode ter uma influência muito positiva. Para quem já utilizava dessa ferramenta, para quem já fazia exercício físico, uma parada total pode também influenciar no sentido de que a pessoa ela vai começar a ficar mais atenta a questões que ela está enfrentando no dia a dia e
E como você mesmo falou, em época de pandemia, tudo é muito incerto, né? É preciso cuidado, a gente tem essa sensação de medo instalada em nós, então é um convite para que a gente fique preso dentro disso. Wellington, e como que é feito o tratamento dessa ansiedade? Independente do nível da ansiedade, independente da forma como ela aparece, o tratamento mais adequado seria o tratamento psicológico, né, com um profissional de psicologia, e um medicamentoso, caso haja necessidade. Né? Eu sempre, não puxando a sardinha para a psicologia, mas às vezes a gente acaba criando uma ideia ou pensando de formas distorcidas sobre algumas situações que vivenciamos, ou sobre nós mesmos, sobre a nossa capacidade. Isso vai construir a emoção que sinto e vai, de alguma forma, influenciar totalmente no meu comportamento. Então, conversando, muitas vezes a gente consegue dar novo significado, né? A gente consegue ver as situações ou pensar de uma forma diferente. E aí, diante de uma mesma situação, se eu penso sobre mim mesmo, sobre a situação de uma maneira distinta, eu consigo enfrentá-la de uma forma diferente e também consigo sentir uma emoção diferente. Entendi. Wellington, eu queria agradecer sua presença aqui no Jornal da Cidade. Queria pedir para você deixar o número de contato seu, se alguém quiser entrar em contato com você. Sim. Eu agradeço o convite, Felipe. Eu posso falar por aqui mesmo? Pode? Sim. O telefone aqui da clínica ProSaúde é 3731-7978 e o telefone para contato é 99755-1303, esse último celular. Obrigado, Wellington. Nós conversamos com o psicólogo Wellington, ele que falou sobre ansiedade em tempos de pandemia. Jornal da Cidade.